Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos aprender a fazer um cesto retangular em crochê de fio de malha. Para isso a gente vai precisar basicamente do fio de malha, de uma agulha de crochê num tamanho que seja adequado ao fio que você está usando. Para esse fio aqui, por exemplo, que é um fio um pouco mais grosso, eu estou usando uma agulha número 7, que puxa bem o fio, que eu acho que ela é um tamanho adequado. Mas você tem que sentir qual é a agulha adequada para o seu fio, né? Isso varia de fio para fio. Vai precisar de uma tesoura para cortar o fio e basicamente só isso. Você pode também ter uma agulha de crochê um pouco mais fininha para ajudar às vezes a fazer os arremates, mas não é necessário, só com isso aqui você consegue fazer o seu cesto. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos o modelo que a gente vai fazer, tá? Então esse é um cesto já acabado, a gente vai fazer ele nesse rosa. E eu vou ensinar para vocês todo o passo a passo. O primeiro ponto é fazer a base, aí a gente vai fazer um arremate da base para que ela fique com esse trançadinho bonitinho aqui. Vamos fazer a subida, um ponto baixo centrado, né? Cuidando com os cantinhos, né? Tem uma técnicazinha que eu vou ensinar para vocês para o cantinho ficar bem marcado. E por fim, esse arrematezinho final para ficar um cesto bem bonitinho, né? Então, esse cesto aqui a gente fez no tamanho ideal para ele servir como uma bandeja de papel em um escritório, né? Para ficar em cima da mesa, onde você vai colocar as suas folhas de papel. Então, a medida que a gente fez foi baseada na medida de uma folha de papel. Quais os cuidados que a gente tem que ter? Quando a gente faz a base do cesto, primeiro a gente vai fazer uma base normal, que é como se fosse um retângulo feito em carreiras de ida e volta de ponto baixo, bem simples. Só que aí depois que a gente fez as carreiras de base, a gente vai fazer em toda a volta uma nova carreira de ponto baixo, que eu vou explicar para vocês como. Então o ideal para você ter a medida certa, para você finalizar com a medida certa do cesto que você quer, é que aquele retângulo de base que você vai fazer seja do tamanho que você quer a parte interna do seu cesto, porque depois você vai aumentar um pouquinho com essa carreira circular, mas aí você vai também subir a lateral dele, tá? Então, se você medir o centro do teu retângulo com base no que você quer que seja o interior do teu cesto, isso vai dar certinho. Bom, para começar então, nós vamos fazer a base em carreira simples de ponto baixo. Primeira coisa, vão passar aqui o fio na agulha, fazer aquele peixinho, né, aquela laçadinha, dar mais uma voltinha aqui e vamos pegar o fio e fazer a primeira correntinha, a primeira laçadinha, né? Fechamos aqui o pontinho, já temos a primeira laçada para começar. Eu já medi, já fiz alguns cestos desse, então eu sei que para mim vai ser mais ou menos 15 pontos, vai dar o tamanho ideal para eu fazer a folha de papel A4. Tá? Então vamos fazer 15 e aí eu mostro para vocês como é que a gente mede isso. Então eu vou fazer aqui, eu já tenho a primeira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok? Fiz aqui as minhas 15 correntinhas. Vou dar aquela ajeitadinha básica para que elas fiquem mais ou menos iguais. Dou uma puxadinha e vamos medir para ver se ela está mais ou menos do tamanho da folha de papel. Tá um bom tamanho. Talvez fique até um pouquinho maior. Nesse caso aqui, esse fio de malha tá um pouquinho maior, então eu vou diminuir, eu vou fazer com 14 nesse caso,
para não ficar muito grande o cesto, tá? Até porque ela vai aumentar um pouquinho. Então, o meu eu vou fazer com 14 pontos, vou diminuir uma laçadinha aqui, tá? Então, outros fios de malha que estavam um pouco mais finos, esse aqui, por exemplo, né, que eu mostrei para vocês no início, para esse aqui eu usei 15, mas esse fio de malha era um pouquinho mais fino do que o que eu estou usando agora. Então, sempre é bom você ajustar de acordo com o fio de malha que você está usando, tá? Então, fiz aqui 14 correntinhas. Essa vai ser a minha base, esse vai ser o número de pontos com os quais eu vou trabalhar. Não é um número de ponto fixo, né? Você que vai definir o número de pontos com que você vai trabalhar, dependendo de como é o tamanho do seu ponto, como é o tamanho do seu fio de malha. Bom, para começar a subir, eu vou fazer mais uma correntinha. Essa correntinha é a minha correntinha da subida. Ela é como se fosse já o primeiro ponto baixo da subida. Então, você vê que eu tenho aqui a minha última correntinha das 14 e eu tenho uma correntinha que é como se fosse um ponto baixo da subida. O próximo ponto baixo eu vou pegar no próximo buraquinho. Eu não vou usar esse buraquinho de onde está saindo a minha correntinha, tá? Vou usar esse próximo buraquinho. Então, eu vou sempre pegar o ponto baixo no meio aqui das minhas correntinhas. Então, vou fazer o primeiro ponto baixo. Ok? E aí, vou sempre, né, você vê, a correntinha ela é sempre um Vzinho aqui. Eu vou pegar no meio desse Vzinho cada ponto. Pego aqui, ponto baixo, levanto a laçada e fecho o ponto. Se você tiver alguma dúvida sobre como fazer ponto baixo, a gente tem um vídeo chamado Primeiros Passos no nosso canal do YouTube que vai ensinar exatamente isso. Mas basicamente o ponto baixo é isso, é bem simples. Você passa a agulha por dentro da correntinha aqui, puxa o fio com a tua agulha, aí você vai ter duas laçadinhas na sua agulha. Você vai de novo puxar o fio, passar por dentro das duas e fechou o seu ponto, tá? E o ponto baixo ele sempre vai ficar aqui esse Vzinho no meio do ponto, certo? Todos os pontos vão ter um Vzinho. Na parte de trás, ele sempre vai ter um Vzinho ao contrário e uma bolinha. Quando o trabalho ficar no final dessa carreira, eu volto aqui para mostrar isso com mais clareza para vocês. A gente puxa aqui direitinho. Bom, essa é a primeira carreira. Vamos dar uma puxadinha aqui, ajeitar, ver se todos os pontos ficaram bonitinhos. Eu sempre gosto de dar uma ajeitadinha, porque cada ponto tem que ser um Vzinho assim. Então, às vezes ficou meio retorcido, a gente dá uma puxadinha, dá uma arrumadinha para o trabalho ficando bonito. E crochê é paciência. Se você viu que você errou alguma coisa aqui, você desmancha e faz de novo. E é melhor a gente fazer isso a cada carreira do que você descobrir lá no final que tem um pontinho que você errou no meio, tá? Então, o que é bom fazer para o seu trabalho ficar sempre uniforme? Chegou aqui no final, vamos contar os pontos e ver se a gente está realmente com os mesmos pontos com que a gente começou. Então, lembrando, na minha carreira inicial, eu falei que eu ia ficar com 14 pontos. Então, como é que eu conto os pontos? Eu conto os pontos aqui em cima. Cada Vzinho desses é um ponto, né? Minha agulha está aqui, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pontos. Esse aqui é meu último ponto. Isso significa que deu certo, né? Se por um acaso não deu certo, se tem mais ou menos pontos, volta, desmancha e vê, porque ou você pulou algum dos pontos aqui embaixo ou você começou no ponto errado. Aí você volta o vídeo, né, e pode começar de novo. E para virar a gente vai fazer uma correntinha aqui na lateral e virar o trabalho. Que agora a gente vai começar a ir de novo para o outro lado. A gente vai sempre para a esquerda, né? Aqui eu vou pegar sempre no meio, quer dizer, cada ponto do crochê vai ter, se a gente puxar um pouquinho o trabalho, a gente vai ver que forma um buraco aqui no meio, que
tá embaixo desse Vzinho aqui, ó. Aqui embaixo tem um buraco, aqui tem um buraco, aqui tem um buraco, tá? Então, eu não vou pegar o primeiro buraquinho, porque o primeiro buraquinho é a base desse ponto que já tá na minha agulha. Eu vou começar no segundo buraquinho aqui. Então, eu vou passar pelo segundo buraquinho, puxar, sempre dar uma levantada para ficar da mesma altura desse aqui e puxa. Mesma coisa, próximo buraquinho, né? Quanto mais prática você tiver, mais fácil vai ficar você identificar esse buraquinho aqui, tá? E faz mais um ponto. E assim por diante, até a gente terminar essa carreira aqui. Então, eu vou dar uma acelerada aqui. E vocês podem ir fazendo. Mas, se você precisar, é só pausar o vídeo para você ir fazendo. E depois você continua junto comigo. Ó, vou chegar aqui no último ponto. Às vezes, esse último ponto, ele tá meio torcido para trás, assim. Mas ele é um ponto. Você pode ver aqui, ó. Você consegue identificar que tem um Vzinho aqui, tá? Então, é importante não esquecer de fazer esse último ponto aqui, senão o teu trabalho vai ficar torto. Como é que eu sei se eu cheguei mesmo no último ponto ou não? Vamos contar os pontos da carreira para ver se tem os mesmos pontos com os quais eu comecei. Então, vamos lá. A gente conta aqui, né? Esse aqui é onde está a minha agulha. Eu vou começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem aqui, olha, esse Vzinho que tá meio retorcido é um ponto. E eu não vou poder esquecer dele na hora que eu voltar pra cá, tá? Então, pode contar esse aqui como um ponto. Porque eu tinha aqui a minha base que subiu e esse ponto foi pra lá. Então, esse é um ponto, tá? Então, vamos fazer a mesma coisa. Faz uma laçada, vira o trabalho. Não vou pegar o primeiro buraco aqui, vou pegar o segundo buraquinho. Então, pode puxar um pouquinho o trabalho para conseguir ver direitinho. Tem o primeiro buraco, não vou pegar esse, vou pegar o segundo, tá? E vamos lá de novo, fazer os 14 pontos da carreira. E aqui o que eu quero mostrar para vocês, ó, esse último ponto aqui, tá? Ele nem parece direito um ponto, mas ele é. Ele tá torcido aqui, mas é importante fazer. Por quê? O trabalho tem que ficar retinho, olha. Se eu terminar nesse ponto aqui, tá vendo? Meu trabalho tá vindo aqui e entrou para cá. Eu preciso fazer esse último ponto aqui para que o trabalho fique retinho. Então, vou pegar aqui nesse meinho. E subir. Olha só, tá vendo? O trabalho tá ficando retinho. Então, essas são as maneiras de você ir testando para ver se o trabalho tá ok. Você vai contando os pontos e vai vendo se a lateral está subindo reta. Se a lateral começar a ficar com um gominho aqui, desse lado ou desse lado, é porque você está comendo o último ponto, você não está fazendo o último ponto, tá? Então, daqui para frente, as carreiras são todas iguais. Eu vou pausar aqui, você pausa o vídeo aí, continua fazendo até que, né? Se você está fazendo nesse tamanho da folha de papel, se a folha de papel é a sua medida, você vai fazendo até que o tamanho das suas carreiras chegue até o final desse tamanho da folha de papel. Se você quer fazer num outro tamanho, você pode, por exemplo, usar uma régua. Ah, quero fazer um cesto de 20 centímetros por 30 centímetros. Então, você vai medir 20 centímetros aqui e vai medir 30 centímetros até o final da sua carreira. E sempre lembrando que essa medida aqui, isso que a gente está fazendo é a parte interna da base, né? O cesto vai ficar um pouco maior do que isso,
porque você tem que entender que ele tem a largura da lateral, né? E uma largura do arremate. Então ele vai ficar uns 4 centímetros pelo menos maior do que isso que você está fazendo. Mas é necessário, por exemplo, se eu quero que caiba uma folha de papel dentro dele, que essa parte do meu trabalho tenha o tamanho exato de uma folha de papel. Prontinho, então, agora eu tenho o meu trabalho do tamanho da folha de papel que eu vou querer usar, tá? Se o seu trabalho ficou um pouquinho torto, um pouquinho envergado, agora é o momento, né, de dar uma olhada nele, dar uma ajeitadinha nos pontos que não ficaram muito bonitinhos, dar uma puxadinha. O ponto com fio de malha ele fica bem flexível, então basta você dar uma puxadinha que ele vai ajeitar as imperfeições. E é bem importante fazer isso antes de começar a subir, para que na hora de subir ele já suba com um quadrado bem bonitinho, tá? A outra coisa que é bom é realmente checar se aqui na lateral, se ele tá retinho dessa forma. Se ele não tá, pode ser que em alguma carreira você tenha comido o último ponto. E aí o ideal é você desmanchar e refazer, porque na hora agora a gente vai fazer a carreira da volta, né? E a carreira da volta ela precisa que isso aqui esteja regular dos dois lados, né? Desse lado também, você vê que ele vai ter sempre um ponto e uma voltinha, um ponto e uma voltinha, mas é tudo na mesma linha, tudo regular. Então isso é importante ter certeza de que ele está correto aqui. Agora a gente vai fazer a carreira da volta aqui. O que significa isso? A gente vinha trabalhando aqui como uma ida e vinda. Eu vinha uma carreira para cá, fazia uma carreira para cá, uma carreira para cá, uma carreira para cá, uma carreira para cá, até chegar aqui em cima. Agora eu vou começar a carreira aqui do mesmo jeito que eu começava todas as outras, com um ponto baixo aqui. Esse xizinho significa um ponto baixo, tá? Então eu comecei com um ponto baixo aqui, vou seguir essa carreira até o final. Só que na hora que eu chegar aqui no último ponto dessa carreira, eu vou fazer uma voltinha e vou continuar para cá. E na hora que eu chegar aqui a mesma coisa, eu vou fazer uma voltinha e continuar para cá. Vou fazer uma voltinha e continuar para cá, até eu chegar de volta nesse meu ponto baixo aqui. Isso vai dar o arremate para esse quadrado, vai fazer com que o nosso quadrado fique bonito e ele vai, vocês vão ver, toda a parte de fora dele vai terminar numa trancinha, tá? Então, como é que eu faço esse cantinho aqui para que ele fique com a cara de um quadrado, tá? O jeito de fazer isso é que eu vou chegar aqui, eu vou ter o último ponto aqui, onde eu vou pegar o meu ponto baixo. Nesse mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo, vou fazer uma correntinha e vou fazer um outro ponto baixo no mesmo lugar. A mesma coisa na hora que eu chegar nesse cantinho aqui. Eu vou fazer no último ponto, eu vou fazer um ponto baixo, vou fazer uma correntinha e vou fazer um outro ponto baixo no mesmo lugar. Então, esse ponto baixo já vai ser o começo dessa outra carreira. Cheguei no final, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e outro ponto baixo no mesmo lugar. Quando eu chegar no último aqui, eu já vou ter o meu ponto baixo, que foi o primeiro ponto baixo dessa carreira externa. Então eu só vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e vou arrematar da maneira que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o que a gente chama de arremate contínuo, para que pareça que não tem começo nem fim, tá? Tem variações dessa maneira de fazer o canto. Ao invés de fazer um ponto baixo, para quem sabe fazer um ponto meio alto, você pode fazer um ponto meio alto, uma correntinha e um ponto baixo. O quadrado fica até mais arrumadinho. Mas para simplificar aqui, eu vou fazer o ponto baixo, correntinha, ponto baixo, que fica super bonitinho também, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês como é que isso aqui acontece na prática. Então,
tinha chegado aqui, né? Esse é o tamanho do trabalho que eu quero. Aí eu vou começar a minha carreira. Então eu vou começar do mesmo jeito que eu começar. Faço uma correntinha de subida, viro o trabalho, não pego o primeiro buraquinho, a partir do segundo buraquinho, vou fazendo a minha carreira de pontos baixos. Cheguei aqui no último ponto, que lembra, é sempre aquele ponto que fica meio escondido aqui no finalzinho, né? Aquele ponto que faz essa viradinha aqui. Então, o que que eu vou fazer? Como eu expliquei para vocês, nesse mesmo buraco aqui, nesse último buraquinho, eu vou primeiro fazer um ponto baixo, normalmente. Aí eu vou fazer uma correntinha. Vou virar o meu trabalho assim, porque agora eu já vou começar essa próxima carreira. Só que o primeiro ponto baixo dessa carreira eu vou pegar naquele mesmo buraco. No lugar de onde saiu esse primeiro ponto baixo, eu vou colocar a agulha de novo e vou fazer mais um ponto baixo. Tá? E essa correntinha aqui que vai fazer o meu canto. Uma coisa que é bom a gente fazer é marcar aonde está essa correntinha aqui. Eu sempre tenho aqui comigo diversos pedacinhos, assim, aqueles pedacinhos que vão sobrando, que a gente vai cortando nos arremates que a gente vai fazendo. Eu sempre mantenho eles por aqui e eu vou usando eles às vezes para marcar, né? É bom você ter um pedacinho aqui de uma outra cor totalmente diferente. Então eu vou passar esse pedacinho aqui, ó, pela minha correntinha aqui, esse lugarzinho que ficou aberto, porque depois vai ser legal, na hora que eu for mostrar para você o detalhe de como fazer os cantinhos, é bom você ver com clareza onde que tá o seu cantinho, tá? Isso não é necessário, mas ajuda bastante para visualizar. Bom, então fiz o meu primeiro ponto baixo aqui, nessa última carreira aqui, né, que era a carreira onde eu estava trabalhando. Agora eu vou continuar a descer essa carreira aqui, fazendo pontos baixos também. Só que agora eu não tenho mais aquele buraquinho claro que eu pegava. Agora eu tenho a lateral dos pontos. Então esse primeiro ponto, ele tá na lateral dessa carreira aqui, que é uma carreira de lado, né? Aí você vai ver que, se você olhar bem o padrão aqui, você tem um ponto comprido e você tem uma voltinha. Um ponto comprido e uma voltinha. Isso aqui são as laterais das carreiras que a gente veio subindo. O primeiro que eu vou fazer vai ser numa voltinha aqui. Então, essa voltinha, eu vou pegar só esse fiozinho da parte de fora da voltinha. Às vezes ele é meio difícil, tá? Porque ele vai estar mais apertadinho. E fazer um ponto baixo, normalmente. O próximo ponto, ele é um ponto comprido. E se você olhar, se você abrir ele aqui, você vai ver que ele é composto por 3 fios, tá? Não sei se dá pra ver bem aqui, mas ele tem 3 fios. 1 e 2 que estão aqui em cima e mais um terceiro que está aqui embaixo. O ideal aqui é pegar só esses 2 para cima e deixar o terceiro fio para baixo. Por quê? Porque senão vai ficar um buraco grande aqui embaixo.
Se eu pegar só esses dois de cima e deixar o terceiro ali embaixo, esse terceiro vai cobrir o buraco. Então é o lugar ideal para se pegar esse ponto. Aí a gente pega aqui e fecha o ponto baixo. O próximo, de novo, vai ser só aquela voltinha pequenininha, onde eu tinha o meu gominho. Vou pegar nesse ponto, subir e fechar o ponto baixo. Cheguei de novo naquele comprido, que são 3 linhas. Vou pegar só as 2 linhas de cima, deixar uma linha para baixo aqui, que é o que vai fechar o meu ponto. Então só vou pegar 2 linhas de cima, fechar e fechar. Vocês vão ver, se vocês olharem o trabalho, vocês vão ver que a gente vai ficar com um ponto mais comprido e um ponto mais curto, um mais comprido e um mais curto. Esse também é um desenho que fica muito bonito no arremate, tá? Então eu vou dar sequência aqui até a gente chegar no outro canto. Então é sempre assim, no gominho, pega só o gominho e fecha o ponto. Nesse comprido, a gente pega os 2 de cima e fecha o ponto. Então podem ir seguindo aí, que eu vou seguindo aqui até chegar no canto. Ok, aqui eu cheguei no último ponto, né? Meu penúltimo ponto foi esse que tinha uma laçadinha, o último é esse gominho aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui? A mesma coisa que eu fiz no anterior. Nesse mesmo lugar aqui, nesse cantinho, eu vou fazer um ponto baixo. Aí eu vou fazer uma laçada, desculpa, uma correntinha. E vou fazer outro ponto baixo, viro meu trabalho aqui, né? Porque agora eu terminei essa carreira e fiz a correntinha virada. No mesmo lugar onde eu peguei o ponto anterior, eu vou pegar esse próximo ponto baixo. Só que é legal eu já virar o trabalho, porque já fica uma intenção de que esse ponto baixo fica virado, tá? E aqui, de novo, como eu falei para vocês, eu gosto de deixar aqui um fiozinho marcando onde está o meu canto, onde eu fiz essa correntinha, porque isso vai me ajudar depois, na hora que eu estiver fazendo os cantos mais para cima, tá? Então a gente faz assim, dá uma ajeitadinha, vê se ficou um cantinho bonitinho e segue em frente. Essa carreira aqui é fácil, essa era aquela primeira carreira, então aqui a gente vai ter os buraquinhos bem fáceis de pegar, né? Cada buraquinho a gente faz um ponto. Ok. Chegamos novamente no canto. Esse canto aqui é o canto do começo, né? Então, o último ponto dessa carreira aqui, que é o meu buraquinho, é o buraquinho onde está a laçada inicial. Aqui, às vezes, o buraco está um pouco grande, mas esse é um buraco que dá para você ajustar, né? Então, como a gente vai colocar 2 pontos nesse lugar aqui, às vezes, na hora que você coloca o segundo ponto, ele abre muito buraco, mas esse fiozinho aqui, normalmente, se você puxar ele vai ajustar o tamanho do buraco, tá? Então, vamos fazer aqui o ponto baixo. Cuidado para não misturar esse fio aqui. Aí vamos fazer a nossa correntinha e viro o trabalho. Faço aqui o nosso segundo ponto baixo exatamente no mesmo lugar, no mesmo buraquinho ali. Arrumo aqui. Vamos pegar um fiozinho para marcar. E aqui no meu caso, o meu não ficou um buraco muito grande,
mas se ficar, você puxa esse fio que tá solto aqui, é justamente o fio da laçada inicial, você pode dar uma puxadinha que ele vai fechar, tá? E uma coisa que é legal, vale a pena a gente aproveitar para na hora que agora eu vou começar a fazer essa lateral aqui, eu já vou aproveitando para esconder essa sobra de fio aqui à medida que eu vou fazendo. Como é que eu escondo o fio, né? Eu deixo ele aqui no meio, quando eu pegar o ponto baixo, e aí lembrando, né, eu vou pegar, esse aqui é o grande, também aqui é a mesma coisa, vai ter um ponto grande que é composto por 3 fios e um gominho aqui que eu vou pegar só esse fiozinho de cima. Então eu venho aqui, vou pegar os meus 2 fiozinhos, eu vou deixar esse ponto no meio do trabalho, vou deixar essa sobrinha no meio do trabalho. Vou pegar a linha do novelo por trás dele, desculpa, pegar a linha do novelo por trás dele. Na hora que eu faço o ponto, ele naturalmente já ficou ali no meio e vai ser escondido, então vai ser um fio a mais que eu vou ter que arrematar no final do trabalho, né? Então o próximo que eu tenho aqui é um gominho, vou pegar esse ponto do gominho, o meu aqui tá bem apertadinho, e fecho. Tudo isso eu já vou escondendo esse fio que tá sobrando, tá? Então eu vou indo, aqui não tem nada de diferente, né? No ponto maior eu pego as 2 linhas. No gominho eu pego só a linha de cima. Eu vou indo novamente até chegar lá no último canto e aí eu volto com vocês. Aqui é importante saber qual é o último ponto, tá? Então eu vou até tirar aqui para mostrar para vocês o seguinte. Nesse caso aqui, a gente tinha, lembra que quando eu mostrei para vocês aqui o esquema, eu falei para vocês que a gente ia começar já com o ponto baixo da última carreira. Então eu já tenho o ponto baixo, o primeiro ponto baixo nessa carreira aqui, né? Porque agora eu comecei aqui, fiz uma carreira, fiz um canto, fiz outro canto, cheguei aqui de volta, esse ponto aqui, esse ponto baixo aqui, ele já existe, ele já é esse ponto aqui. Então, eu não vou fazer de novo outro ponto baixo, né? O que eu vou fazer, e eu tenho que identificar aonde que esse ponto está começando. Olha, ele está começando aqui. Está começando, na realidade, nessa lateral aqui, lembra? Essa é uma lateral de 2, que tem 3. Então, eu vou pegar as 2 linhas, fazer o ponto baixo aqui, vou fazer a correntinha, e aí eu já vou ter que emendar essa correntinha no ponto baixo que já existe. Porque se eu fizer um outro ponto baixo, eu vou estar duplicando as coisas, eu vou estar entrando num loop infinito, fazendo mais pontos aqui do que eu deveria. Então, eu já tenho aqui o meu ponto baixo, eu tenho um ponto baixo aqui, que é esse ponto baixo que sai daqui, né? E tenho a minha correntinha. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o arremate invisível. O arremate invisível é uma técnica para fazer com que a gente pareça que não tenha fio. Então, eu vou cortar a minha linha, vou dar um espacinho aqui para eu poder trabalhar. Não precisa ser muito. Vou cortar aqui. Vou passar, depois que eu já fiz a minha correntinha aqui, vou puxar o fio, tá? Aí eu vou ter que identificar aonde que tá a correntinha do meu ponto baixo. Esse aqui é um detalhe importante aqui, tá? Eu não posso deixar de ver. Lembra que o primeiro ponto de cada carreira sempre estava meio escondido. Esse aqui é a mesma coisa. Eu vou trazer bem aqui pertinho para ver se vocês enxergam, né? Aqui, ó, parece que não tem um ponto, mas está bem escondidinho aqui. Porque esse ponto que subia, ele tem aqui essa correntinha. Então, nessa primeira correntinha, eu vou ter que passar a minha agulha, eu vou ter que abrir essa correntinha, que levantar ela para cima,
Esse aqui tanto faz eu fazer pela frente ou por trás, tá? Eu tenho mania de fazer por trás, mas tanto faz. Ó, estão vendo aqui a correntinha? Ela não estava nem visível. Eu puxei isso aqui um pouco, abri. Aí a gente vai puxar esse fiozinho que estava solto aqui. Então, vocês percebem que todo ponto baixo, toda correntinha, ela é um fio que sai do meio da correntinha de trás, passa por baixo da correntinha da frente e volta para o meio da correntinha de trás. Tá vendo? Esse é o desenho de um ponto. Sai daqui, do meio desse ponto, passa por baixo do próximo e volta para o meio desse. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai repetir esse desenho. Eu peguei aquele fio que estava aqui no meio, estava saindo do meio da minha correntinha, passei ele por baixo dessa correntinha que eu achei aqui, que era a primeira dessa carreira, e vou voltar ele no meio daquela correntinha de onde ele saiu. E aqui eu tenho o que a gente chama de arremate perfeito. Você não sabe aonde que o ponto começou e aonde que o ponto terminou, tá? Ela ficou uma correntinha igual a todas as outras. E essa linha que ficou sobrando aqui, na verdade eu vou puxar ela para trás, tá? Porque eu prefiro arrematar ela atrás. Tanto faz ser para frente como para trás, tá? Mas vamos arrematar ela atrás, porque eu gosto de dar um nozinho aqui, quando é a última, quando a gente termina assim, eu gosto de dar um nozinho para que não aconteça de soltar o trabalho, tá? Mesmo que você não dê o nozinho, se você arremata bem, passa ela pelos outros pontos, ela não vai soltar, tá? Então, ó, o que eu fiz aqui? Eu passei por um ponto, volto aqui e dou um nó. Simplesmente dá um nó, tá? Como você daria um nó qualquer. Aperta bem para esse nozinho ficar escondido aqui no meu trabalho. Ninguém vai entender que é um nó. E aí a gente vai pegar essa linha que ficou sobrando e vamos esconder ela passando aqui pelo meio de outros pontos, tá? Vamos passar aqui. Você pode passar numa direção, na outra, onde você for achando que ela vai ficar bem escondidinha, você vai passando. No caso aqui, já passei por alguns pontos, vou dar uma viradinha nela aqui, para ela ficar presa para o outro lado também, que ajuda. E aí, para cortar essa linha, o que eu faço é o seguinte: como o fio de malha é bastante elástico, você dá uma puxadinha no fio antes de cortar. Na hora que você corta, você ajeita o trabalho de fora e a pontinha volta automaticamente para dentro do trabalho, tá? Então é isso. Ah, esqueci aqui. Vamos marcar também o lugar onde a gente fez esse último canto. Acabou não ficando marcado aqui. Deixa eu pegar uma coisa. Então, aonde eu fiz a minha correntinha, né? Foi aqui. Aqui a correntinha, que não tem o ponto embaixo. Essa aqui ela tá mais apertadinha porque eu fiz o arremate em cima dela, então, esse é o lugar da correntinha. Prontinho. Agora eu tenho a minha base perfeita. Então, aonde antes eu tinha uma base que tinha uma lateral um pouco torta,
com a lateral dos pontos aqui, agora eu tenho uma lateral toda bonitinha, que termina toda nessas correntinhas aqui, tá? Ou trancinhas, tem gente que chama isso de trancinha. Essa base aqui, e essa técnica que a gente fez de fazer o arremate, fazer nos cantinhos do quadrado, se você quer fazer, por exemplo, vamos dizer que você queira fazer um jogo americano, tá? Isso aqui já é um jogo americano, é só você fazer ele um pouquinho mais comprido para dar para colocar um prato e talheres em cima. Se você quer fazer um tapete, isso aqui também pode ser um tapete retangular, é só você fazer no tamanho que você quiser. E aí você faz sempre esse arremate com uma carreira de ponto baixo no final, né? Fazendo a volta da base, e nos cantinhos você faz essa técnica de ponto baixo, correntinha, ponto baixo, ou pode ser um ponto meio alto, correntinha, ponto baixo. Então essa é a primeira fase aqui da nossa base. Bom, nós já temos então aqui a nossa base retangular, né? Num tamanho que vai ser, o meu ficou até um pouco maior do que a folha de papel, que é o normal, porque agora como a gente vai ter que subir as laterais aqui, é importante que a base fique maior do que a folha exatamente. Aí o que a gente vai fazer? A gente quer, isso é uma técnica para deixar bonitinho. Vocês lembram que eu mostrei que nesse cesto que eu fiz, você tem esse arrematezinho da correntinha aqui embaixo. Se eu começar a subir a minha lateral diretamente dessa base e eu pegar aqui, como muita gente faz, já pegar esse ponto da base, a correntinha vai desaparecer. Então, para que eu consiga ter esse arremate bonitinho aqui no lado de fora do cesto, eu vou fazer uma carreira aqui de ponto baixíssimo e eu vou começar a subir o meu cesto, a lateral do meu cesto, da carreira de ponto baixíssimo e não dessa carreira final, tá? Então, o que é o ponto baixíssimo? O ponto baixíssimo é aquele ponto em que você não sobe uma laçada. Eu vou colocar, eu quero que a minha carreira de ponto baixíssimo fica aqui na parte de cima, né? Essa é a parte da qual eu vou subir o meu cesto. Então eu vou colocar a linha atrás aqui, vou pegar por baixo das duas correntinhas aqui que compõem a minha lateral, né? Essa trancinha aqui, e vou puxar uma laçada. Não precisa arrematar aqui, não precisa dar nó nada, a gente arremata no final. Aí eu vou pegar a próximo ponto aqui, as próximas duas correntinhas, passar a minha agulha, puxar. E aí, vocês se lembram, no ponto baixo eu ia lá e pegava a linha de novo para dar uma laçada. Nesse aqui eu não vou fazer isso, eu vou simplesmente pegar esse ponto que eu trouxe lá de trás e passar por dentro da laçada anterior. Então, de novo, né? Eu tô com a laçada aqui, eu venho no próximo ponto, passo a agulha, puxo a laçada e fecho direto. Passo a agulha por baixo das duas correntinhas, puxo e fecho direto. Vocês vão ver que aqui isso vai fazer com que esteja surgindo uma correntinha aqui em cima do meu trabalho, tá? Então eu mantenho a minha correntinha lateral, que continua aqui embaixo, e aqui eu tô fazendo uma outra correntinha em cima que vai servir de base para minha subida. Isso aqui eu vou fazer em toda a lateral do cesto. Não precisa se preocupar com os cantos, você vai fazer exatamente a mesma coisa, tá? Não tem nada de diferente no canto. E deixa a tua marcação lá, que a marcação vai nos ajudar mais pra frente. Mas é só ir fazendo normalmente todos os pontos aqui. Você vai passar a agulha pelos dois pontinhos da laçada, puxar e fechar o ponto. Vai passar aqui, puxar e fechar o ponto, tá?
Eu vou fazer isso em toda a volta e depois eu volto com vocês. Cheguei aqui no meu último ponto. Vocês podem ver assim, que o próximo buraquinho aqui é de onde já tá saindo essa próxima laçada. Tá? Então esse aqui era o começo da minha carreira. O meu fio tá saindo daqui. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou de novo fazer aquele arremate perfeito que eu já ensinei pra vocês. Eu vou cortar o meu fio. Vou puxar o fio pra cá, tá? E aí o que que eu tenho? Eu tenho que emendar essa laçada aqui nessa laçada aqui, que é a primeira e a última da carreira. Então, eu vou passar, lembrando sempre, né? Como é que é uma laçadinha? Ela sai da laçada, do meio da laçada anterior, passa por baixo da próxima e volta pro meio daquela mesma laçada. Então, eu tenho meu fio saindo dessa laçada, eu vou passar a agulha por baixo dos dois lados da próxima laçada, puxo aqui e vou colocar ele de volta no meio dessa laçadinha, tá? Só que, como eu quero arrematar ele aqui para trás, eu já vou puxar ele aqui por baixo, mas tem que, por baixo, mas ele tem que passar pelo meio da laçada, para que seja um arremate perfeito. Prontinho. Vocês podem ver que não dá para perceber a diferença entre qual começou e qual terminou. E aqui, do lado de trás, eu tenho dois fios, né? Um que foi o do começo e o outro que foi o do final. Então, eu posso até usar esses dois fios para arrematar. Dou um nozinho com eles, que vai ficar parecido com os outros nozinhos que já tem aqui, né? Que é o nozinho do ponto mesmo. Escondo esse nozinho o máximo que eu posso. E arremato isso, passando fio por baixo dos outros pontos, para que ninguém veja esse arremate. Isso aqui, às vezes, se você tiver uma agulha um pouquinho menor, ela vai tornar mais fácil fazer esse tipo de arremate. Então, eu uso uma agulha número 4 para fazer esse tipo de arremate aqui, porque facilita, os pontos aqui já estão mais presos, então quando você tem que passar um outro fio por baixo deles, é um pouquinho mais difícil. E lembrando aquilo que eu falei para a hora de cortar, né? Depois que você passou por alguns pontos, já tá bem escondidinho, tá bem firme aqui, eu tenho certeza que esse ponto não vai escapar. Aí você puxa um pouquinho o fio, puxa mesmo, né? Corta bem rentinho, cuidado para não cortar o trabalho, e você ajeita. Na hora que você ajeita, o fiozinho, a ponta do fio volta para lá. Tem mais uma pontinha aqui que eu vou arrematar também, vou esconder também. Esconder fio não tem ciência, esconder fio é simplesmente você deixar o seu trabalho bonito, você procurar aqueles lugares, aqueles pontinhos, onde não vai ficar parecendo que tem um fio escondido, ok? E dá aquela puxadinha, corta rentinho e puxa de volta que ele vai ficar escondidinho lá.
na parte de trás do trabalho. Então pronto, agora nós temos uma base, olha, percebem que a minha base envergou um pouquinho nos cantos? Isso acontece, você até tem que tomar cuidado para não fazer essa carreira de ponto baixíssimo muito puxado, muito apertado, porque às vezes isso enverga demais o trabalho. No meu caso aqui, eu fiz, talvez eu tenha feito um pouquinho apertado, mas é só dar uma puxada, dar aquela ajeitada básica, como eu já disse, o fio de malha ele é bem bom de trabalhar por isso, porque ele é muito flexível, então é só você dar uma ajeitada, os pontos vão se naturalmente se alinhar. Pronto, ó, tá vendo? Estava toda envergada, é só dar uma puxada, ele já se ajeita. E é sempre importante a gente ir dando essa ajeitada antes de continuar o trabalho, porque senão elas vão ficando cumulativas, né? Se a gente faz o negócio envergado em cima do negócio envergado em cima do negócio envergado, chega um ponto que você não consegue mais acertar. Mas se você, em todos os pontos, em todas as carreiras, você for dando essa ajeitada, você vai chegar no final com um trabalho bem bonitinho, bem bonitinho. Okay? Bom, agora nós temos a nossa base completinha, né? Fizemos a base por dentro do tamanho da folha de papel, fizemos a carreira externa, em que a gente foi criando os cantinhos, fizemos uma carreira de ponto baixíssimo para ser a base da nossa subida. Agora a gente vai começar a subir. Esse cesto a gente vai fazer a lateral com uma coisa que a gente, um tipo de ponto que a gente chama de ponto centrado, tá? Que é exatamente o ponto baixo que a gente vinha usando, só que a gente vai passar a pegar um ponto no centro do outro. É isso que faz esses vezinhos ficarem todos alinhadinhos aqui. Isso dá muita beleza para o trabalho. Vou mostrar aqui em um outro cesto que acho que dá para ver melhor. Olha só. Tá vendo como cada vezinho aqui sai de dentro do vezinho de baixo. E o próximo vezinho sai de dentro do vezinho de cima, ou do meio, de dentro ou do centro do vezinho, por isso que a gente chama ele de ponto central, tá? Então, a primeira carreira a gente vai fazer normalmente, a gente vai pegar o ponto, lembra que eu falei que a gente fez essa carreira de ponto baixíssimo aqui, para que o nosso vezinho lateral ficasse aparecendo, para que ficasse esse arremate bonito. Então, a gente vai subir a nossa carreira a partir desse vezinho aqui de cima, que é o vezinho da nossa carreira de ponto baixíssimo. Tá? Então, a gente vai passar a agulha por baixo do vezinho, aqui, desse vezinho do ponto baixíssimo, da carreira que eu fiz em cima. Vamos puxar aqui o primeiro, puxar a primeira laçada. Ui, puxei demais. Puxar a primeira laçada e fechar. Ok? Então esse vai ser esse é o meu primeiro ponto baixo. Vou de novo passar nas duas linhas do vezinho aqui em cima, puxar, levantar. Isso aqui é bem importante, tá? No ponto centrado, ele não deve fazer ele muito apertado, porque senão ele fica difícil depois de pegar. Então eu sempre levanto para que essa laçada aqui fique mais ou menos na altura que tá o meu outro ponto na agulha. E fecho o ponto baixo. Nenhum segredo, é exatamente o que a gente vinha fazendo, tá? Só que lembrando que a base dele são essas duas laçadinhas aqui do ponto baixíssimo que a gente fez agora. Então, vou fazer de novo, ponto baixo, ponto baixo. Vamos fazer aqui uma carreira de ponto baixo em toda essa base. Não precisa se preocupar com os cantos, continua normalmente no canto, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse nada diferente. Eu só vou ensinar para vocês um truquezinho a partir da segunda carreira, vai ter um truquezinho para deixar o nosso canto mais bonitinho, né? Mais fechadinho. Mas podem continuar então. Ó, o que vocês devem estar vendo aí no cesto de vocês é isso. A gente tá vendo o vezinho deitadinho aqui, que vai ser o arremate de baixo do nosso cesto, e uma carreira de ponto baixo subindo aqui, tá? Então, podem seguir aí, depois eu volto com vocês
para ver como é que a gente sobe a partir do final dessa carreira. Bom, terminei aqui quase a primeira carreira, voltei aqui só para mostrar para vocês como arrematar. Então, a gente veio vindo aqui, né, com essa primeira carreira, saindo sempre da base ali, do ponto baixíssimo que a gente criou, né? Esse aqui, então, é o meu último ponto baixíssimo que está livre. Vou fazer ainda um ponto aqui nele. Do próximo ponto baixíssimo, já está saindo esse ponto que está meio deitado aqui, mas ele já é um ponto, né? Então, eu não vou fazer outro ponto aqui e eu vou ter que emendar esse lado nessa corrente aqui. Se você achou que eu vou ensinar muito complicado, você pode simplesmente cortar o fio, emendar, fazer uma emenda perfeita, como a gente já aprendeu, e começar a segunda carreira com outro fio. Mas é ruim você ficar fazendo emenda o tempo todo no trabalho. Então eu vou ensinar uma outra técnica para subir aqui, tá? Você primeiro aumenta um pouquinho essa laçada, puxa ela assim, aí você vai passar. Do mesmo jeito que você fazia para fazer o arremate perfeito, você vai passar, você vai achar, né? A gente tinha aquele ponto que tá subindo aqui, esse é o primeiro ponto. Aqui em cima eu tenho a primeira correntinha daqui de cima. Então eu vou passar de trás para frente, vou passar minha agulha por baixo dessas duas correntinhas e vou puxar essa laçada ali para trás. Vou puxar isso até ela ficar mais ou menos do mesmo tamanho das outras laçadas, para que o meu trabalho fique mais ou menos uniforme, igual aqui, tá? Aí eu vou pegar o centro desse ponto, esse ponto aqui, né, de onde saiu essa laçada. Então aqui, ó, a laçada tá aqui, eu vou voltar, tá? Só para ficar claro. A gente tinha esse ponto aqui, que é o primeiro ponto da carreira. Passei a laçada para trás, segurei ela ali atrás, tá? Aí eu vou colocar a minha agulha no centro desse ponto que tá embaixo dessa laçada que foi, tá? Então, a laçada que foi aqui, que eu passei para trás, eu vou colocar a minha agulha no centro desse ponto. Vou passar ele por dentro da laçada que tá ali atrás e vou puxar o meu ponto desse lugar, tá? Então, por aqui ele vai estar saindo do meio desse ponto e a minha laçada está escondida aqui atrás. Fiz isso, vou fechar a laçada e tenho aqui o meu primeiro ponto feito. Tá? Vou parar aqui um minutinho só para mostrar uma coisa para vocês. Eu nem fiz isso antes, é para poder mostrar. Vocês veem que o meu trabalho, ó, ele deu uma envergadinha nas pontas quando eu fiz a primeira carreira. Vamos de novo, antes da gente continuar e fazer a segunda, dar aquela puxadinha básica, ajustar o cestinho, fixar bem os cantinhos aqui. Os cantinhos ficarem bem marcados. Basta essa puxadinha que o trabalho vai ajeitando. Tá vendo? Tava todo envergadinho, agora ele já tá de novo retinho. Então, vamos agora continuar e vamos fazer aquilo que eu falei agora há pouco. Esse ponto agora que a gente vai fazer é o mesmo ponto baixo, só que a gente chama de ponto baixo centrado. Antes, lembra que eu pegava sempre o ponto naquele buraco que aparecia aqui, entre um ponto e outro, embaixo da correntinha, né? Eu não vou mais fazer isso. Eu vou identificar que eu tenho assim, eu tenho um Vzinho sempre, aqui embaixo no ponto. Eu vou colocar minha agulha no meio desse Vzinho, no centro do ponto. E o que é importante também? A parte de trás do ponto, ela tem sempre esse gominho aqui, na parte de trás. Quando eu colocar a minha agulha no centro do ponto, é importante que ela passe por baixo do gominho. Aqui atrás ela vai sair embaixo do gominho,
tá? Então, no começo, é importante você sempre olhar não só a parte da frente, mas a parte de trás. Então, eu venho aqui, o próximo ponto é esse, vou colocar minha agulha no centro, vou dar uma olhadinha atrás para ver se ela saiu embaixo do gominho, e aí eu puxo, levanto o meu ponto, como eu sempre fiz, e fecho. Próximo ponto, vou procurar o meu Vzinho, aqui o Vzinho, vou colocar a agulha no centro, vou olhar atrás se ela saiu embaixo do gominho, puxo, levanto e fecho. Próximo ponto, coloco no centro, puxo e fecho. E aí, se você tiver em dúvida, olha o seu trabalho e vê se o que está acontecendo nele é isso aqui, que é o que deveria estar acontecendo. Cada Vzinho, né, cada ponto, cada Vzinho está saindo exatamente do centro do Vzinho de baixo, né? O seu trabalho no final vai ficar dessa forma aqui. Então, o importante é que esse seja o desenho do seu ponto, tá? Então, vamos indo dessa forma, colocando no centro, até chegar no canto, e aí eu vou mostrar para vocês um truquinho para o canto ficar mais bonitinho, mais bem formadinho, tá? Existe mais de um tipo de truque para fazer isso. Esse é o que eu tenho usado porque ele é fácil de fazer e ele dá uma ajeitadinha bonitinha no canto. Então, ó, agora é legal a gente ter marcado aquele lugarzinho lá do canto, porque agora ó, eu sei que eu cheguei no meu canto. O meu canto tá aqui no meio, ó. Então eu sei que esses dois pontos, esses dois próximos pontos aqui, vou fechar esse aqui, tá? Esses dois próximos pontos aqui são os pontos que vão fazer o meu canto. Um é o ponto do lado de cá, o outro é o ponto do lado de lá, porque eu tenho esse fiozinho que eu deixei bem aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a pegar o ponto aqui, nesse centro aqui, vou lá como se eu fosse fazer um ponto normal. Só que eu cheguei aqui, levanto a minha laçada e não fecho. Vou lá como se eu fosse pegar outro ponto no próximo ponto, que já é o ponto do lado de lá. Levanto e também não fecho. Aí eu vou tirar a agulha, fechar só esses dois na agulha, os dois primeiros. Vou fechar esses dois. Vou colocar de novo aquela laçada na agulha e vou fechar esses dois. Não dá para ver imediatamente, mas na hora que a gente vai fazendo mais carreiras, esse fechamento vai fazer com que fique mais quadradinho o meu canto. Eu vou mostrar para vocês de novo, tá? Eu vou desmanchar aqui e vou mostrar mais uma vez. Então, identifiquei qual era o meu canto, porque eu tô com o meu fiozinho aqui embaixo. Esse ponto vai estar nesse lado, esse ponto tá nesse lado, tá? Então, eu vou pegar aqui, vou colocar a minha agulha para pegar o ponto nesse primeiro. Puxo a laçada, tô com duas aqui na agulha e não fecho. Pego o ponto no próximo ponto, puxo a laçada e não fecho. Tô com 3 aqui na agulha. Vou soltar essa primeira, fecho o ponto com as primeiras duas, pego de volta essa e fecho o ponto com ela. Tá? Se você achar que complicou muito, não precisa fazer isso. Pode seguir normalmente. A sua caixa talvez fique com o canto um pouquinho mais arredondado. Essa aqui talvez fique um pouquinho mais retinho o canto, mas também vai ficar legal, tá? Então, vou seguir aqui, vamos fazendo ponto centrado toda a volta. Na hora que chegar ali no outro canto, eu mostro novamente como a gente faz isso.
sempre assim, todos os pontos que você faz, toma o cuidado de ir arrumando o Vzinho, assim fica mais bonito se você vai arrumando em cada ponto, né? Porque aí na hora que você chega lá no final, os pontos estão mais uniformes, mais arrumadinhos. Cheguei aqui novamente no canto, tenho aqui o meu marcador para me ajudar a ver que esse aqui é desse lado e aquele ali é daquele lado. Vou pegar aqui no centro do ponto, puxei a laçada, opa, veio um fiozinho aqui do meu marcador. Puxei a laçada, não fecho, pego do outro lado, o ponto do outro lado, puxei a laçada, não fecho, solto essa terceira, fecho as duas primeiras, coloco ela na agulha de novo, fecho as duas últimas e dou uma ajeitadinha no meu canto. Prontinho. Então, vou seguir até o final dessa carreira, depois eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da segunda carreira. O que vocês devem estar vendo no trabalho é isso aqui, Vzinho em cima de Vzinho, né? Vou mostrar de novo aqui para vocês como fazer aquele fechamento para subir. Então, eu cheguei aqui no último ponto, a gente sempre vê que tem esse primeiro ponto aqui que está deitado, mas ele é um ponto. Então, eu vou ter que emendar essa laçada nessa primeira laçada aqui, não nesse ponto. Esse é um ponto subido, né? Esse é um V igual a esse aqui, ele só tá meio tortinho. Então, o que que eu vou fazer? Vou aumentar minha laçada aqui, vou passar minha agulha por dentro desse V aqui, que é onde eu vou emendar, né? Do V de cima, puxo a laçada para trás e puxo até que isso aqui fique mais ou menos do mesmo tamanho, né? Então, essa aqui vai ter que estar seguindo mais ou menos o mesmo tamanho dessa aqui e dessa aqui. Ok. Aí eu vou nesse ponto que está embaixo dessa laçada que eu puxei aqui, passo a minha agulha no centro dele e passo por dentro da laçada que está lá atrás. Fecho o meu ponto, tá vendo? Saiu do centro do ponto, que estava embaixo da laçada. Fecho e aqui eu tenho novamente o primeiro ponto dessa carreira, que é um ponto centrado. Vou fazer mais essa carreira inteirinha em ponto centrado, fazendo aquele detalhezinho nos cantos, tá? E aí volto com vocês para mostrar como que a gente finaliza. Bom, chegamos aqui no final da última carreira, né? Esse cestinho, como eu disse, a gente vai fazer com as laterais baixinhas, porque ele é para ser uma bandeja de papéis. Então, ele vai ficar em cima de uma mesa de escritório e as pessoas vão poder colocar os seus papéis aqui.
Depois a gente vai dar uma gestada nele aqui para ele ficar, né? Dar uma puxadinha aqui, vai ficar muito charmoso. Mas você pode fazer com quantas carreiras você quiser. Por exemplo, se você quiser fazer isso como um cesto organizador, né, para as pessoas guardarem coisas, fica muito bacana uma estante com esses cestinhos aqui. Você pode fazer carreiras mais altas. Você pode fazer no tamanho que você quiser. Você já sabe todas as técnicas agora. Tá? Então, para encerrar isso aqui, o que a gente precisa aqui é fazer um fechamento invisível, né, que você já sabe. Cortar aqui, emendar ali os dois, as duas trancinhas, né, para ficar como se fosse invisível. Eu vou ensinar um outro truquezinho aqui, que é o seguinte: se você for só fazer isso, se você for fazer dessa forma, você pode fazer isso. Você corta aqui, já emenda e terminou o seu cesto, né? Mas a gente pode fazer um charminho a mais, que é fazer mais uma carreira de ponto baixíssimo do lado de fora, porque aí o cesto fica com dois arremates, um em cima e um embaixo, iguaizinhos. Fica muito bonitinho e ela fica mais firme também. Então, para fazer isso, você pode arrematar e começar uma carreira do ponto baixíssimo do nada, mas vou ensinar mais um detalhe, que é o seguinte: para fazer uma carreira de ponto baixíssimo, você usa mais ou menos 5 vezes o tamanho de fio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir aqui quanto é o tamanho de uma carreira, tá? Passei o fio na volta toda. Então, tenho aqui o tamanho certo de fio, que daria uma volta inteira no meu cesto. Eu vou fazer 5 vezes isso, ou seja, é como se eu desse 5 voltas aqui. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, né? Tenho 5 aqui. 1, 2, 3, 4, não, só fiz 4. 5, vamos conferir de novo. 1, 2, 3, 4. Eu tenho aqui 5 vezes a volta. Aí eu corto o fio. Isso aqui é só para economizar mais 2 emendinhas, tá? Mas você pode, de novo, você pode arrematar e fazer com as emendas. Então, vou fazer como eu faria novamente, só que ao invés de eu vou fazer o fechamento perfeito, só que ao invés de puxar só um restinho de fio, eu vou puxar todo esse fio aqui, que eu acabei de cortar, que corresponde a 5 voltas da minha cesta. Vou fazer com ele a mesma coisa que eu faria se eu fosse simplesmente arrematar, fazer o arremate perfeito, né? Então, passo aqui, acho aqui, né? Eu tenho esse ponto, que é o primeiro ponto que tá meio deitado, não é ele que eu vou pegar. Vou pegar esse Vzinho que tá aqui em cima, passo a minha agulha de trás para frente, puxo o fio, aí vou ter que passar de novo as 5 vezes. E para ficar o arremate perfeito, né, eu vou fazer aqui o desenho do ponto. Então, o desenho do ponto, ele sai do meio de um, passa por baixo do outro e volta para o meio. Esse aqui saiu do meio desse, passou agora, né? Eu passei ele por baixo desse aqui, vou ter que voltar aqui no meio dele. Quando eu voltar para o meio, eu já vou colocar o fio aqui para trás, porque eu vou sair uma carreira de ponto baixíssimo desse lado. Então, eu vou puxar só a parte de trás aqui, né? Ó, como eu sempre fiz, né? Tô fazendo o ponto da volta e entrar no meio do outro. Passei aqui, arremate perfeito. Só dando mais uma puxadinha aqui para o tamanho ficar certinho.
Vamos ajeitar os pontinhos. Vamos ter certeza de que o cesto tá bonitinho, de que os cantinhos estão arredondados. É até bom assim, quando a gente faz o ponto, ele fica meio abauladinho para dentro. Então sempre vai dando essa puxadinha para ele abrir mais. E também a última carreira, às vezes ela vai fechando, então você abre para deixar bem retinho, bem retangular. Aí eu fiquei aqui, então, com o fio pro lado de trás, né? Vou fazer a minha carreira de ponto baixíssimo, pegando sempre por baixo dessas duas correntinhas de cima. Posso começar nessa de trás, posso começar na da frente, tanto faz. Eu vou começar por essa aqui de trás, então vou lá, passo a agulha por baixo das duas correntinhas, pego o fio que já tá lá atrás, e aí ponto baixíssimo, vocês lembram, só puxa aqui a alça, vou no próximo, puxo o fio do rolo e já arremato direto. Não dou uma laçada. De novo, passo aqui, pego o fio do rolo e fecho direto. Não dou uma laçada. Ok? Então, é só fazer isso até o final do trabalho. Não precisa fazer nada especial nos cantos, só continua normalmente até o final. E aí eu volto com vocês. Bom, chegamos aqui no final da terceira carreira, né? No final da terceira carreira não, no final da nossa carreira de ponto baixíssimo, em volta do cesto, que deu aquela arrematadinha bem bonitinha, né? Então nós ficamos aqui com, você pode ver aqui que parece que tem 3 pontos desse lado, né? Mas o mais importante é que na hora que a gente olha no cesto pela lateral assim, você vai ver o mesmo arremate em cima e embaixo. Isso dá um acabamento muito bacana no trabalho, tá? Então aqui para terminar, né, a gente tá aqui com, falta a última aqui, a gente vai fazer como sempre o arremate perfeito. Olha só, o meu deu certinho, aquele negócio de fazer 5 vezes o fio, terminou com isso aqui de fio no final, tá? Então aqui a gente tem, né, o último ponto tá aqui, vou ter que emendar com esse ponto aqui, então vou pegar aqui, passar o fio por baixo, tenho que voltar aqui no meio de onde saiu, só que eu já vou fazer isso pegando aqui por baixo, porque eu vou arrematar bonitinho para sumir com esse fio ali por dentro. E pronto, temos o nosso cestinho retangular perfeito. Espero que você consiga fazer direitinho. Se não conseguir, manda uma pergunta pra gente lá nas redes sociais do Instituto Malva, a gente vai sempre tentar responder o melhor possível, ok? Mas temos aqui a nossa bandejinha.